E aí, galerinha guerreira, vamos que vamos com as nossas dicas para o vestibular da Unicamp. Hoje eu queria falar com vocês sobre A Cabra Vadia, do Nelson Rodrigues, que é outra novidade, em relação à lista do ano passado. Esse livro é um livro de crônicas, Você sabe, aquele texto curto sobre temas do cotidiano que normalmente é vinculado no jornal, num meio de circulação rápida aí. A Cabra Vadia é um livro composto por 85 crônicas. A crônica é um texto muito curto, às vezes não tem nenhuma página, mas são 85 crônicas dos assuntos mais variáveis possíveis. Só que essas crônicas foram publicadas no jornal O Globo entre dezembro de 1967 e outubro de 1969. Ou seja, basicamente ao longo do ano de 1968 até outubro de 69. E você sabe muito bem que esse é um dos períodos mais conturbados da nossa história política. Em 68 você tem a instituição do AI-5, É o ápice da ditadura militar, da repressão política. E essas crônicas, obviamente, não deixariam de abordar esse assunto. Então, a minha dica é exatamente para você prestar atenção naquelas crônicas que têm assunto político. E aí a coisa é um pouco complicada. O livro começa com uma crônica chamada O Ex-Covarde. Deixa eu ler um trecho para vocês, para a gente poder comentar isso, e procurar dar uma dica sobre esse assunto. Olha só, o ex-covarde. Você que não escrevia sobre política, por que é que agora só escreve sobre política? É como se alguém estivesse perguntando isso para o autor, ou seja, para o Nelson Rodrigues. E aí ele responde: eu sou um ex-covarde. Disse-lhe que hoje é muito difícil não ser canalha. Por toda parte só vemos pulhas. E nem se diga que são pobres seres anônimos, obscuros, perdidos na massa. Não. Reitores, professores, sociólogos, intelectuais de todos os tipos, jovens e velhos, mocinhas e senhoras, e também os jornais e as revistas, o rádio, a TV, quase tudo e quase todos exalam abjeção. Abjeção é desprezo. Observem por quem ele diz estar sentindo esse desprezo. Reitores, professores, intelectuais de todos os tipos, jornais, revistas, rádio, TV. E qual é o motivo desse sentimento de desprezo por esses intelectuais, por essas formas de comunicação? Veja o que está em vermelho aqui, O que existe por trás de tamanha degradação é o medo. O medo de ser reacionário ou parecer reacionário. Sou um ex-covarde. É maravilhoso dizer tudo. Para mim é de um ridículo abjeto ter medo das esquerdas, ou do poder jovem, ou do poder velho, ou de Mao Tse Tung, ou de Guevara. Observem, gente, que o Nelson Rodrigues diz com todas as palavras que ele é um reacionário. Entenda, gente, em épocas de repressão política, de ditadura, principalmente nesse período, de 68 e 69, há reações a isso, Há grupos que se organizam em busca da defesa dos direitos das minorias, em defesa da liberdade de expressão, e normalmente isso é concentrado realmente nos meios acadêmicos, como os reitores, nos meios intelectuais, nos meios artísticos, no qual o Nelson Rodrigues se insere. E ele diz claramente que não concorda com esses movimentos, que ele é um reacionário, ou seja, ele se coloca ao lado do governo totalitário, do governo ditatorial daquele período. Ao longo das 85 crônicas, você consegue perceber isso com muita facilidade. A maneira como ele despreza certas pessoas, por exemplo, o padre de passeata, os jovens
que querem impor a sua vontade, que acham que conhecem o mundo. Naquela época havia muito movimento estudantil, principalmente na França. Em vários momentos ele mostra o seu desprezo por esse movimento. Ou seja, o Nelson Rodrigues é um homem reacionário, é um homem conservador, é um homem que não aceita mudanças na estrutura familiar tradicional, na estrutura patriarcal. E isso significa dizer, basicamente, que ele é preconceituoso. Vamos dizer com todas as palavras. O Nelson Rodrigues é um grande artista, um grande dramaturgo, um gênio da nossa dramaturgia. Vestido de Noiva é uma obra genial, mas o Nelson Rodrigues é retrógrado, é conservador, é machista, é preconceituoso, é patriarcal. Principalmente quando se trata da visão que ele apresenta da mulher. Não é à toa que a biografia dele o chama de anjo pornográfico. Como que você consegue ter essa dicotomia anjo pornográfico? Anjo no sentido que ele defende alguns valores tradicionais, mas ao mesmo tempo tem uma verdadeira obsessão pela questão da sexualidade, principalmente em relação à mulher. E nessa obsessão pela sexualidade existe uma visão preconceituosa, uma visão machista, uma visão retrógrada, uma visão conservadora. Observem alguns títulos, por exemplo, Bonitinha, mas ordinária, Viúva, porém honesta, A Dama do Lotação. São títulos de obras, de peças de teatro, de roteiros de cinema do Nelson Rodrigues. E nela sempre aparece a mulher como um ser que é dominado por instintos sexuais que faz com que elas extrapolem todos os conceitos da tradição moral cristã, da ética, etc. Isso não deixa de ser uma visão preconceituosa, uma visão machista, uma visão deturpadora da essência da mulher. Então, gente, tomem cuidado. A Unicamp tem uma postura, de crítica, de defesa dos valores mais progressistas, como, por exemplo, a questão das minorias, a questão da liberdade da imprensa, da liberdade de expressão das mulheres, e eu não me surpreenderia se a Unicamp viesse com uma questão abordando exatamente esse aspecto conservador, retrógrado do Nelson Rodrigues, que ao longo dessas crônicas aparece bastante. Certinho? Então, fica a dica. Dá uma olhadinha nas crônicas, procura observar esse aspecto que o próprio Nelson Rodrigues considera reacionário, que ele mesmo diz ser um ex-covarde, que agora ele vai assumir o seu lado reacionário, e ao longo das crônicas ele realmente assume isso, ele realmente expõe essa visão de mundo bastante conservadora, bastante reacionária. Ok? E se você quiser a análise completa dessa obra e de todas as demais obras da Unicamp, com dezenas de exercícios para você treinar para a prova, material complementar, o PDF que eu uso nas aulas e tal, é só entrar lá na nossa plataforma e procurar o curso Unicamp 2020. Lá você vai ter, além de tudo isso que eu falei, a monitoria, a minha assistência para tirar todas as suas dúvidas até o dia da prova. Certinho? Eu aguardo você numa próxima dica do vestibular da Unicamp. Um abraço!